O homem passou a ter medo de Deus. El hombre empezó a tener miedo de Dios. Mas não é um medo positivo. Pero no es miedo en un sentido positivo. Eles passaram a ter uma espécie de raiva de Deus também. Empezaron a estar enojados, así algo enojado con Dios. E então o homem, naquela época, Entonces el hombre en aquel tiempo, liderado por os homens, né? Liderado por um homem, y los hombres liderados por un hombre, tiveram uma atitude tuvieron una actitud de proclamar a independência de de Deus. proclamar la independencia de Dios. Seu nome era Nimrod. Su nombre es Nimrod. Capítulo 10 do livro de Gênesis, Génesis capítulo 10 nos mostra a história de Nimrod. nos muestra la historia de Nimrod. Se eu não me engano, eu acho que é o versículo 32. Si no me equivoco, 10:32. Nimrod era um valente caçador. Nimrod era un valiente cazador, Foi um homem muito poderoso no seu un tempo. hombre muy poderoso en su época. Muitas fábulas surgiram em torno do seu nome. Muchas historias y fábulas surgieron alrededor de su Há nombre. histórias que contam que Nimrod foi o primeiro a domar cavalos. La historia dice incluso que él fue el primer hombre que consiguió domesticar un caballo. E Nimrod, com sua soberba, Y Nimrod, con su soberbia, incitou os homens él provocó a los hombres, a construírem uma torre les influenció para que construyeran una torre que alcançasse o céu. que alcanzara el cielo. Aquela torre era um símbolo Aquella torre era una señal, un símbolo de que os homens não mais precisariam de que Deus. los hombres ya no más necesitarían de Dios. Foi uma espécie de rompimento. Fue una ruptura. Não precisamos mais de você, Deus. Dios, ya no te necesitamos. Que lástima. Qué tristeza. O homem que Deus criara El hombre que Dios había com o creado, propósito de governar essa terra, con el propósito de gobernar esta tierra, sujeitar essa terra para Deus, sujetar esta tierra para Dios, pisar na serpente, pisar la serpiente, agora estava apartado de Deus. ahora estaba alejado, separado de Dios. E você sabe o que acontece quando nós nos afastamos de ¿Y Deus? saben qué pasa cuando nos alejamos de Dios? Necessidades que nós não tínhamos passam a surgir. Algunas necesidades que no teníamos empezaron a aparecer. Da Bíblia? Se você verificar na sua experiência, Si usted verifica con su experiencia, todas as vezes que você se afasta do Senhor, todas las veces que te alejas de Dios, necessidades que você não tinha cosas que usted no necesitaba passam a surgir. empiezan a aparecer. Você não tinha necessidade de prazer, No tenías necesidad de porque o placeres, Senhor te supria. porque el Señor era tu placer. Você não tinha necessidade de segurança, No necesitabas seguridad, porque o Senhor era a sua porque el Señor segurança. era su seguridad. Mas longe de Deus, Pero alejado de Dios, nós ficamos vulneráveis, nos volvemos vulnerables, carentes, carentes, suscetíveis susceptibles a todas as há muitas circunstâncias e situações a muchas circunstancias y que situaciones exigem de nós o que nós não temos, que exigem de que nós. exigen de nosotros lo que no tenemos. Essa era a situação do homem. Esta era la situación del hombre después de la caída. E foi nesse contexto Y en ese contexto, que nasce a idolatria. ahí nace la idolatría. O versículo que nós lemos, Versículo que hemos o leído, versículo que fala sobre a história de Abraão. que nos habla de la historia de Abraham. Vamos ler novamente? Vamos leer de nuevo en Josué capítulo 24, Versículos 2 versículos e 3. 2 y 3. Então Josué disse a todo o povo: Y dijo Josué a todo el pueblo: Assim diz o Senhor Deus de Israel: así dice Jehová, Dios de Israel, antigamente vossos pais, Tera, pai de Abraão e de Naor, vuestros padres habitaron antiguamente habitaram da além do Eufrates e serviram a outros deuses. al otro lado del río, esto es, Taré, padre de Abraham y de Nahor, y servían a dioses extraños. Como o homem foi cair nessa situação? ¿Cómo el hombre fue caer en esa No situación? início só havia um Deus. Al principio solo había un E o Dios. homem só conhecia o único Deus. El hombre solo conocía el único Dios. Mas quando ele se afastou de Deus, Pero cuando él se alejó de Dios, por ter caído na mentira de Satanás, porque ha caído en la mentira de Satanás, Pergunta da imagem que
Ele foi se afastando cada vez mais. Y él se fue alejando cada vez E más. foi perdendo o seu senso de orientação. Y perdió su sentido de orientación. Quedó desubicado, perdido, Necessitado, con com necesidades, suas carências con expostas, sus carencias expuestas, com suas necessidades que precisavam ser atendidas. sus necesidades que tenían que ser atendidas. E o homem, embora fosse presunçoso, Y aunque el hombre fuera presuntuoso, arrogante, arrogante, presunçoso, eu não preciso de Deus. yo no necesito de Dios. Mas no fundo o homem sempre precisou de Deus. Pero en el fondo el hombre siempre ha necesitado de Dios. Por trás da arrogância do homem, Por detrás de la arrogancia del hombre, esconde a carência de Deus. eso esconde que él es carente de Dios. Ele tem carência de Deus, Él tiene carencia, necessidade de Deus. necesidad de Dios. Mas ao invés do homem se voltar para Deus naquele tempo, Pero en vez de que el hombre se volviera para Dios en aquel tiempo, eles apelaram a outras forças espirituais. ellos empezaron a buscar otras cosas espirituales, Outras formas de atender às suas necessidades. otras maneras de atender sus Eu preciso necesidades. de prazer. Yo necesito Eu preciso de placer, segurança. necesito seguridad, Eu tenho necessidades que precisam ser satisfeitas. tengo necesidades que tienen que ser satisfechas. O que fazer agora? ¿Qué hacer? Vamos apelar às entidades espirituais. Vamos a buscar a las entidades espirituales, Outros deuses. otros dioses, Deuses estranhos. dioses extraños. No período do dilúvio, Durante el tiempo del diluvio, alguns anjos caídos algunos ángeles caídos possuíram as filhas dos homens. poseyeron las hijas de los hombres, E o fruto daquela relação y el fruto de aquella relación foram gigantes na terra. surgieron gigantes en la tierra. Você já leu sobre isso? ¿Usted ya leyó sobre eso? O livro de Gênesis, capítulo 6, mostra isso. Génesis capítulo 6 nos dice O eso. livro de Judas também nos mostra Judas isso. también nos dice eso. Então, aqueles seres gigantes Entonces aquellos seres se gigantes tornaram lendas, se convirtieron en leyendas, porque era uma mistura do humano e o espiritual. porque era la mezcla de un humano con algo espiritual. Então, os homens passaram a apelar a essas entidades espirituais. Entonces los hombres empezaron a buscar esas entidades E espirituales. assim nasceu a Y idolatria. así nació la idolatría, O culto a outros deuses, culto a otros dioses, a deuses estranhos, a dioses ajenos, deuses falsos. dioses falsos. Mas por que o homem apelou a esses outros deuses? ¿Por qué el hombre empezó a buscar esos otros dioses? Para que suas necessidades fossem Para que satisfeitas. sus necesidades fueran E o que satisfechas. isso significa para ¿Qué nós? significa esto para nosotros? Que o princípio da idolatria Que el principio de la é o idolatría culto a si mesmo. es el culto al fondo a sí mismo. Por trás da idolatria Por detrás de la há uma idolatría atitude egoísta, hay una actitud egoísta, egocêntrica. egocéntrica. Você busca em outros deuses Tú buscas en otros dioses atender às suas que él necessidades, atienda sus às suas necesidades, demandas. sus demandas. E onde está Deus nessa história? ¿Y dónde está Dios en esto? Ele não existe mais. Ya no existe más, Eu só penso em mim. porque solo pienso en mí. Então, o princípio da idolatria Entonces el principio de la é o idolatría culto a si mesmo. es el culto hacia sí É mismo atender às suas próprias y necessidades. atender sus propias necesidades. E a necessidade e a vontade de Deus. Y la necesidad y voluntad de O Dios, propósito de Deus propósito de Dios, se tornou uma lenda. se convirtió en una leyenda. O que é isso? ¿Qué es eso? Ninguém lembrava mais. Ya nadie más se acordaba. E a humanidade Y la humanidad passou a estar submersa empezó a estar bajo, sumersa na idolatria. en la idolatría, sumergida en la idolatría. Você percebe a seriedade disso? ¿Se dan cuenta de cuán serio es esto? Por muitos anos, Durante muchos años, o homem estava submerso na idolatria, el hombre estaba sumergido en la idolatría, servindo a outros deuses. sirviendo a otros dioses. Oh, Senhor Jesus. Oh Señor Jesús. E foi nesse contexto Y en este contexto que Deus encontrou fue que Dios nos um homem diferente. encontró un hombre distinto, Um homem que não se conformava
Um homem que não estava conforme com aquela condição mundial. com aquela condição mundial. Todos adorando ídolos, Todos adorando ídolos, servindo a outros deuses, seguindo a outros deuses, pensando em si mesmos, pensando solamente em si em mesmo, atender suas próprias necessidades. atender suas próprias necessidades. E aquele ciclo insano E se aquele- repetia e repetia e E repetia. aquele ciclo louco repetindo-se e repetindo-se. Que homem era esse? Quem? Abraão. Abraão. Que homem era esse? Abraão. Vamos ler Isaías capítulo 51, Leamos Isaías capítulo 51, versículo 2. versículo 2. Está projetado? Vai projetar? Isaías Vamos ler, então. 51, 2. Leamos juntos. 51. Aí tá. Amém? Vamos lá? Vamos. Mirar Abraão. Amém? Amém. Aqui na versão um pouco diferente. Aqui na versão em português diz assim: Aqui na versão em português diz Isaías 51, versículo 2. Diz assim: ó, olhai para Abraão, Mirad a Abraão, vosso pai, vuestro padre, e para Sara, e a Sara, que vos deu a luz, que os dio a luz, porque era ele único. porque ele era único. Quando eu o chamei, Quando eu lo chamei, o abençoei le e bendigue o multipliquei. e lo Eu multipliquei. quero que você preste atenção nessa expressão. Ponga atenção nesta expressão. Abraão era único. Abraão era único. O que isso significa? O que significa isso? Que ele era distinto. Que ele era diferente. Todos faziam a mesma coisa. Todos faziam a mesma coisa. Andavam pelo mesmo caminho. Caminavam por la mesma ruta. Adoravam os mesmos deuses. Adoravam os mesmos deuses. Os seus pais eram assim também. Sus padres também eram assim. Mas era como se ele olhasse para aquela situação Pero era como se ele mirara aquela situação e ele pensasse: e ele pensava: isso não está certo. isso não está bem. Tem que haver um Deus verdadeiro. Hay que tener un Dios verdadero. Abraão era um inconformado. Abraão era alguém que estava inconformado. Você é um inconformado? E usted é também um inconformado. Ou você já está, ou você segue, Inconforme? ou você segue o fluxo do mundo. Eres um inconforme ou sigues o fluxo do mundo? Todos fazem a mesma coisa. Todos fazem o mesmo. Buscam os ídolos, Buscam os ídolos, buscam no mundo, buscam o mundo, os prazeres, os prazeres, atender a sua necessidade. atender suas necessidades. Abraão não era assim. Abraão não era assim. Ele pensava: Ele pensava: algo está errado, algo está mal, algo não está bem, algo não está bem, tem alguma coisa que não está encaixando. algo que aqui não se encarna. Quando eu era adolescente, Quando eu era adolescente, eu era inconformado com algumas coisas. eu era inconforme com algumas coisas. Minha mãe dizia assim para mim: Minha mamãe me dizia assim: você deveria ter nascido, às vezes eu acho que você deveria ter nascido em outra família, às vezes minha mamãe dizia, devias haver nascido em outra casa. porque eu não família. concordava com algumas coisas. Porque eu não podia concordar com certas coisas. Eu olhava e pensava: Eu mirava e pensava, algo está errado, algo está mal. isso não está certo. Isso não está bem. Mas eu não entendia. Mas eu não entendia. Quando me tornei mais velho, E quando me volvi eu maior, passei a entender. e pensei a entender. Nós precisamos ter esse senso de inconformidade. Devemos ter esse sentir de estar inconforme. A Bíblia diz para nós: A Bíblia diz assim para nós outros: não vos conformeis com este não século. os conformeis com este siglo. Amém? Amém? Adolescentes, Adolescentes, não se conformem. não se conformem. Vocês são como argila mole. Vocês são como um barro branco.
tranquila. E o mundo é uma ¿Puedes mandar un forma. audio? Y el mundo Manda es un una audio para forma. probar que esté llegando, Não Señor. se coloquem nessa forma. No se pongan en esta Não tomem a forma en este do molde. mundo. No se moldeen, no tomen el molde del mundo. Diga. Deus criou vocês Mas para é um o propósito nobre. Dios ha creado a ustedes con un noble propósito. Não é porque os seus amigos fazem que você tem que fazer. No, No no. es porque sus amigos hacen que ustedes tienen que hacer igual. ¿De dónde va a salir el video? De acá. Ya, tienes que conectarlo ahí. y Imagine algo de como ahí. era Abraão. Imagínense cómo era Abraham. Todos adoravam ídolos. Todos adoraban ídolos. Menos Abraham. todos gostam ¿Puedes mandar un das audio? coisas do mundo. A todos les gustan las cosas del mundo. Todos gostam das músicas mundanas. A todos les gustan las músicas mundanas. Menos Usted. Amém? Amén. Amém? Amén. Tem algo errado? Algo está mal. Amém? Amén. Não se conforme. No se conformen. Senhor Jesus. Señor Jesús. Agora, sabe o que vai Es ajudar una você? música de ¿Sabe quién estudio. les va a ayudar? Lo que va a editar. Não se conformar. A que no se conformen. Es un video a que ser grabaron. mental. Ajá. Es un video que grabaron. No seu interior. Ah. En Una su música de interior estudio. Há algo grabación. muito ¿Sabes? precioso. hay algo muy De precioso YouTube alguna canción. que vai ajudar você que les ayudará a perceber a que se den que cuenta está errado à sua volta. que lo que está a su ¿Qué onda es eso? alrededor está mal. Es música ¿Sabe ambiental. qué es? ¿Sabe Quiero qué es ver eso? si está bien ecualizado, si está llegando bien o no. Como? YouTube. De YouTube. Ya, más bien desactiva tus notificaciones que están Espíritu, O espírito humano. el espíritu humano. Zacarias capítulo 12. Zacarías capítulo Versículo 12, 1. versículo 1. Zacarías Veja 12. o que diz. Miren lo que dice ahí. Vamos ler? Zacarías 12:1. Busca Zacarías y después lo ves. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel. 12:1. Zacarías 12. Es Zacarías 12. Opa, Zacarias. Sim. Vamos ler todos juntos? Amén. Carga religioso. E ele tocava nas montanhas, Pero Y él antes de tocaba hablar, los Jorge Dixon, montes. algumas cobertas por neve. Algunas montañas, Si cierras, las nubes tocando con montes con nieves, con nieve. Montanhas enormes. Grandes montañas. Uma verdadeira obra de arte. Una verdadera obra de arte. Uma das visões mais lindas que eu já vi. Una de las visiones más bonitas para que he así visto. también, pero ya. Você já viu? No, es ¿Ustedes ya vieron ahí de las Sí. Ya, pero vamos a copiar y pegar y después pasa. Peru Ya. tem lugares belíssimos. Perú tiene lugares muy bonitos. Descomprime. Muito bonitos. Você se encanta ao olhar para essa paisagem. Ustedes se encantan cuando ven este paisaje. Uma vez eu fui à praia Una vez yo fui a la playa, e aí eu soube que naquela praia, yo supe que en aquella playa, em determinado horário, en cierto horario, as baleias passavam. las ballenas pasaban por ahí. E aí um rapaz que trabalhava no restaurante do hotel que eu estava, Entonces un chico que trabajaba en el restaurante del hotel donde yo estaba, ele falou, olha, él dijo, entre 4 e 6 da tarde elas costumam passar. entre 4 y 6 de la tarde es la costumbre de ellas de pasar por ahí. E às vezes elas até saltam. Y a veces hasta saltan ahí. Ou, como é que é? Soltam aqueles jacos de ar. Os, ahí realmente que soltan este chorro de agua, las ballenas. Eu falei, eu quero ver isso. Y él dijo, y yo dije, quiero verlo. Aí um dia, né, eu peguei as minhas filhas, Y un día tomé a mis hijas, pegamos 3 cadeiras. pues agarramos 3 sillas. Minha mulher não disse que não teria paciência para ficar tanto tempo olhando. Y mi esposa, no, yo no tengo paciencia para estar esperando eso. Eu falei, eu quero ver isso. Y yo dije, no, yo quiero ver eso. E nós nos assentamos. Y nos sentamos ahí. As minhas filhas eram muito pequenas, Mis hijas eran muy chiquitas, não viam nada. no vieron nada. Mas eu fiquei atento. No miraban nada, pero yo quedé atento, mirando. Para a região que ele havia me apontado. Donde ahí el chico había dicho que por ahí Fiquei estaba. olhando, Yo quedé muita calma. mirando. De repente eu vi uma baleia saltando. De repente vi una ballena saltando. Es que eso es un palo.
Você imagina como deve ser belo isso? Imagínense como Que é passa isso. se no... O mundo é belo. É muito respeito. Há lugares maravilhosos, Há lugares maravilhosos, lindos. lindos. Os céus nem se fala. Os cielos ni hablar, A terra, a tierra, tudo que Deus criou é lindo e perfeito. todo lo que Dios creó es lindo, perfecto. Você concorda comigo? ¿Están de acuerdo conmigo? Não é de encher os olhos? Eso no es de llenar los ojos, Não é verdade? ¿verdad? Hermano, Mas você olha da mesma maneira Hermano. para o Espírito que Hermano. está dentro de você? Pero usted mira de la misma Hermano, manera el Nehemías. espíritu que está dentro de Nehemías. Para Deus, para Dios, os céus, el cielo, a terra la tierra e o Espírito y el espíritu estão na mesma prateleira. están en el mismo. hágalo un ratito. Fe. A ver si yo- Você percebe a grandiosidade que há dentro de você? ¿Se dan cuenta de lo cuán grande es lo que está dentro de ti? Você tem um espírito humano. Tienes el espíritu humano. Você diz amém para isso? ¿Dices amén para ello? Por que eu estou falando sobre o Espírito? ¿Por qué estoy hablando sobre el espíritu? Porque é o seu espírito Porque es su espíritu, acionado, cuando es accionado, despertado, cuando es despertado, que vai permitir que va a permitir você não se conformar com este mundo, que usted no se conforme con este mundo, que vai permitir que permitirá você entender, que usted entienda, perceber se dé cuenta que algo está errado. que algo está mal. Certa vez o apóstolo Paulo, Cierta vez el apóstol Pablo, ao visitar uma cidade, cuando estaba visitando una ciudad, ela se chamava Atenas. y esta es la ciudad de Atenas, Aquela cidade era uma cidade tomada por ídolos, una ciudad llena de ídolos, Zacarías muitos ídolos. muchos ídolos. 12. Vocês lembram dessa história? ¿Se acuerdan de esa Quem historia? lembra dessa história? ¿Quién se acuerda? Quem não lembra? ¿Quién no se acuerda? Levanta a mão, quem não lembra? Levante la mano quien no se acuerda. Ok. ¿Y quién se acuerda? Essa história está no livro de Atos, Ese está en Hechos, capítulo 18, só me engano. capítulo 18. Hechos. Quando Paulo chega em Atenas, Cuando Pablo llega en Atenas, creio que vale a pena. creo que mostrar para vale vocês. la pena enseñarles esto. Vamos, veja só. Miren, Hechos. Capítulo 17, perdão, Capítulo 17, versículo 16. Hechos 17, 16. Preste atenção. Pongan atención. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, Mientras Pablo los esperaba en Atenas, o seu espírito se revoltava su espíritu se enardecía em face da idolatria dominante naquela cidade. la ciudad entregada a la idolatría. O que ajudou Paulo a perceber todo aquele cenário cheio de idolatria? ¿Qué le ayudó a Pablo a ir a aquella escena tan llena de idolatría? Foi seu espírito. Fue su espíritu. Se ele não estivesse com o seu espírito acionado, Si él no tuviera su espíritu accionado, ele nem teria percebido aquele ambiente de idolatria. de aquello. E quando menos esperasse, Y cuando él menos esperara, ele estaria também adorando ídolos. él también estaría ahí detrás de los ídolos. Quando você vai para a sua escola, Cuando usted se va a su escuela, para a sua faculdade, colegio, universidad, no seu trabalho, su trabajo, você costuma exercitar o seu espírito. ahí estás acostumbrado a ejercitar su espíritu. Se você não acionar o seu Si espírito, usted no acciona su espíritu, você não vai perceber no te darás cuenta o ambiente de idolatria. del ambiente, la esfera de idolatría. E quando você menos esperar, Y cuando menos esperes, você estará agindo como os idólatras. actuarás como los idólatras. Eu pergunto para vocês, Yo les pregunto, é importante ou não usar o nosso espírito? ¿es importante o no usar su espíritu? ¿Es importante no? Quem sente que precisa usar mais o ¿Quién espírito? siente que necesita usar aún más su espíritu? Dice que le pasa eso. O espírito humano El espíritu humano é uma grandeza que Deus pôs no nosso interior. es algo grandioso que Dios ha puesto dentro de nosotros.
E quando nós despertamos o espírito humano, Y cuando despertamos el espíritu humano, nós acionamos a Deus. nosotros accionamos a Dios. Você entende isso? ¿Entienden eso? Eu tenho na minha mão um aparelho, Yo tengo en mis manos un aparato, telefone celular. un teléfono celular. Esse telefone Y este teléfono foi criado com um propósito, fue creado con un propósito, para que eu possa, com ele, para que yo con él me comunicar com outras pessoas. me pueda comunicar con otras personas. Mas essa comunicação só é possível Pero esta comunicación solo es quando posible ele está conectado a um servidor cuando él esté conectado a un servidor que lhe emite sinais. que emite señales, Com este y sinal, con esta señal eu posso me comunicar. yo puedo comunicarme. Um homem que não usa o seu espírito Un hombre que no usa su é espíritu como um celular sem sinal. es como un celular sin señal. Não serve para nada. ¿Para qué sirve? Nada. Quem aqui já teve a experiência de estar num lugar onde não havia sinal para ¿Quién telefone? aquí ya tuvo la experiencia de estar en un sitio donde no hay señal de celular? Terrible. Certa vez eu fui visitar uma cidade para pregar o evangelho Una vez yo fui a visitar una ciudad para predicar el evangelio e o carro onde eu estava quebrou. y el auto donde yo estaba se dañó, se malogró. E aquela região onde o carro havia quebrado Y justo donde el auto se dañó, No. aquel lugar não havia sinal. no había señal. Eu tinha um celular na mão, Yo tenía el celular en la mano, ele tinha carga, él tenía carga, mas não funcionava. pero no funcionaba. Eu olhei para ele, Yo le miré, não serve para nada. usted no sirve para nada. Para nada. Se eu e você Si tú y yo não acionarmos o nosso espírito, no accionamos nuestro espíritu, para que nós servimos? ¿para qué servimos? Para nada. Para nada. Mas você pode acionar o seu espírito. Pero puedes accionar tu espíritu. Quando você aciona o seu espírito, Cuando accionas tu espíritu, você envia uma mensagem para Deus. envías un mensaje para Dios. É como se você dissesse para Deus: Como si dijeras a Dios, Deus, Dios, eu estou aqui yo estoy aquí. e eu sou um inconformado. Yo soy un inconforme. Olhem para mí, Mírenme. todos são idólatras, Todos son idólatras. todos buscam ídolos, Todos buscan ídolos. atender suas necessidades com outros deuses. Ellos quieren satisfacer sus necesidades con otros dioses. Mas eu quero a Pero ti. yo quiero a ti. O que nós mais estamos fazendo Lo que más estamos haciendo e iremos fazer neste fim de semana aqui na y conferência. iremos hacer en este fin de semana, en esta conferencia, Exercitar o nosso. ejercitar nuestro espíritu. E quando nós fizermos isso, Y cuando lo hagamos, nós estaremos mandando uma mensagem para y Deus. estaremos enviando un mensaje para Eu Dios. estou aqui. Yo estoy aquí. Amém? Amén. Eu creio Yo creo que Abraão que Abraham encontrou esse dispositivo. ese dispositivo, Ele tateando, él tanteando, buscando, ele encontrou o Espírito. encontró un espíritu. E ele acionou esse dispositivo. Él accionó ese dispositivo E olha que interessante. y miren qué interesante. Abraão acionou o seu espírito. Abraham accionó su espíritu E o espírito de Abraão y el espíritu de se Abraham conectou a Deus. se conectó con Dios, Que estava procurando Abraão. que estaba también buscando a Abraham. Você sabia disso? ¿Sabían esto? Salmos capítulo 14, Salmos 14, versículo 2. versículo 2. Salmos Salmos 14, 2. 14, 2. Do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver se há quem entenda, para ver si había alguno entendido, se há quem busque a Deus. si había quien buscara a Dios. Olha só que interessante. Miren qué interesante. É como se Deus estivesse com uma espécie de radar, Como si Dios estuviera con algo como un radar, procurando, buscando.
Será que há alguém? ¿Será que hay Há alguien? tantos idólatras no Hay mundo. tantos idólatras. As pessoas se esqueceram de mim. Las personas se olvidaron de mí. Eles têm um espírito, Ellos tienen un espíritu. mas ninguém usa o Pero espírito. no usan su espíritu. Ninguém me aciona. Nadie lo Ninguém me acciona. busca. Nadie busca. E de repente, Y de repente, dos céus, desde el cielo, Deus recebeu um sinal. Dios recibió una señal. Opa! Mira, Encontrei alguém encontré a alguien inconformado, que está inconforme, diferente, que es diferente, único. único. Quem era esse? ¿Quién era ese? Abraão! Abraham. Louvado seja o Senhor. Alabado sea el Señor. E ali E allí nasceu um encontro nació un encuentro. entre Deus Surgió un e o encuentro entre homem. Dios y el hombre. Eles estavam se procurando. Ellos se estaban buscando. Te encontrei! ¡Te encontré! E ali nasceu uma amizade. Y allí nació una amistad. Abraão se tornou amigo de Deus. Abraham se convirtió en un amigo de Dios. Deus se tornou amigo de Abraão. Dios se hizo amigo de Abraham. Eles passaram a se relacionar. Y empezaron a tener una relación. Que maravilha! ¡Qué maravilloso! Você deseja que essa seja a sua história? ¿Decías que esa sea su historia también? Deus um dia encontrou Abraão. Dios un día encontró a Abraham. E a boa notícia Y la buena noticia, é que ele segue procurando. que él sigue buscando. E ele vai encontrar alguém aqui no Peru. ¿Y él encontrará a alguien aquí en Perú? Há no Peru pessoas que acionam seu espírito. En Perú hay personas que accionan su espíritu o no. Amém! Amén. Se você usar o seu espírito, Si tú usas tu você vai espíritu, mandar uma mensagem para Deus. estarás enviando un mensaje para Eu Dios. estou aqui, Senhor. Aquí estoy, Señor. Aleluia! Aleluya. Para terminar, Para concluir, o que acontece ¿qué pasa quando alguém encontra Deus cuando alguien encuentra a Dios? e quando Deus encontra esse alguém? Y cuando Dios encuentra este alguien, Essa pessoa tem uma mudança de vida. esta persona cambia su vida. Você deseja encontrar o Deus verdadeiro? ¿Deseas encontrar al Dios verdadero? Sim? Sim, não. Sim? Quem deseja encontrar, diga amém. Aquel que desea, diga amén. Em Atos, En Hechos, capítulo 7, Atos. 7, versículo 2. Hechos 7, 2. Melhor, segura Atos 7 e vamos ler Gênesis 12, Mejor, empecemos por Génesis capítulo 12, versículo 1. versículo 1. Ora, disse o Senhor a Abrão: Pero Jehová había dicho a Abraham: sai da tua terra, vete de tu tierra, da tua parentela, de tu e da parentela casa de teu y pai, de la casa de tu e padre vai para a terra que te mostrarei. a la tierra que te mostraré. Deus apareceu a Abraão e Dios disse: apareció a Abraham y le dijo: sai vete, e vai. vete y ve. Ok? ¿Ok? Pegou? Agarraron, Sai vete e vai. y ve. Amém? Agora Atos, Ahora Hechos capítulo 7, capítulo 7, versículo 2. versículo 2. Estevão respondeu: Esteban respondió: varões irmãos varones hermanos e pais, y padres, ouvi, oíd, o Deus da glória el Dios de la gloria apareceu a Abraão apareció a nuestro Nosso padre pai, Abraham, a nuestro padre quando Abraham, estava na Mesopotâmia, estando en configurado Mesopotamia, antes de habitar em Por Arã, eso que figura el costado en la e lhe cita, disse: y le dijo: sai da tua terra sal lo tiene de tu configurado que la tierra cita bíblica salga hacia el costado, no centrado. y de tu parentela e vem para a Después lo terra. revisamos y y después lo ven revisamos. a la tierra que yo te mostraré. Extraño. Você consegue perceber a diferença de um texto para o outro? ¿Logra captar la diferencia entre un texto y otro? Qual era a diferença? No. ¿Y cuál es la Quem diferencia? consegue falar? ¿Quién logra hablar cuál es la diferencia entre Génesis 2 y Hechos 7? Quem notou? ¿Quién se dio cuenta? Hã? Alguém? ¿Alguien? Olha aqui, ó. Miren, Em Gênesis, en Génesis Deus disse: Dios dijo: sai vete e vai.
y vaya Em Atos, en Hechos, sai vete e vem. y ven. O que isso significa? ¿Qué significa eso? Que o mesmo Deus que chama El mismo Dios que llama é o que te aguarda lá na frente. es que también aquel que te espera delante. Então, não temas. Entonces no temas. Se Deus aparecer para você Si Dios se aparece para ti e dizer: y te diga, larga tudo que você tem, déjalo todo lo que tienes, todos os ídolos, deja todos los ídolos, todo o seu passado, todo su pasado, todas as suas companhias todas sus amistades que são idólatras, que son idólatras, porque eu estarei lá na frente para te receber. porque yo estaré adelante para Se recibir. Deus aparece a alguém, Si Dios se parece a alguien, essa pessoa sai do seu lugar esta persona sale de su lugar e ela vai aonde Deus mandar, y va e ela vai, donde Dios la envíe e ela vai com segurança, y va con seguridad, porque lá na frente, porque adelante Deus que mandou sair el Dios que te mandó salir estará lá esperando. también estará allá esperándote. Amém? Amén. Amém? Amén. Vamos ser inconformados? Vamos a ser los inconformes. Vamos acionar o nosso espírito? Vamos a accionar nuestro espíritu. Como nós podemos acionar o nosso espírito? ¿Cómo podemos accionar nuestro espíritu? Graças a Deus pela palavra profética. Gracias a Dios por la palabra profética. Porque ela traz consigo Porque ela traz con ella muitas ferramentas. muchas herramientas. Imersão na palavra. Inmersión en la palabra. Casa de adolescente. Casa de adolescente. Vem e vê. Ven y ve. Imersão refinada. Inmersión refinada. Comportagem. Comportaje. Pães e peixes. Panes y peces. Todas as ferramentas servem para quê? Todas las herramientas para qué sirven? Acionar o seu espírito. Accionar su espíritu. Louvado seja o Senhor. Alabado sea el Señor. Então, Entonces, essa é a primeira mensagem dessa ese conferência. es el primer mensaje de esta conferencia. Deus ainda tem muito para falar com todos Dios vocês. aún tiene mucho a hablar con todos nosotros. Vamos manter o nosso espírito ligado Mantengamos nuestro espíritu prendido, conectado, para que a palavra do Senhor siga nos ganhando. para que Amém? la palabra del Señor nos siga ganando. Deus abençoe a todos vocês. Dios bendiga a todos.